Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo. Essa não é uma aula do Vem e Segue-me, mas eu trouxe aqui um tema que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é sobre autoridade. Nós estudamos nas aulas anteriores a respeito da restauração do sacerdócio e desse poder e dessa autoridade aqui na Terra. Então, eu gostaria de falar sobre autoridade. E gostaria de falar também a respeito de autoridade por um motivo. Muitas pessoas que têm um conhecimento do Evangelho, têm um conhecimento da Bíblia, acreditam que não é necessário nós termos uma religião ou sermos membro de alguma igreja. Então, para esclarecer um pouco mais esse assunto, eu estudei esse tópico autoridade e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, o que é autoridade? No dicionário, a definição de autoridade diz que é o direito que determina o poder para ordenar, poder exercido para fazer com que alguém obedeça. Forma de controle baseado no poder atribuído a determinadas posições ou cargos. Superioridade advinda dessa posição ou cargo. Representante do governo de um país, indivíduo ocupante de cargo público, investido de poder oficial. Autorização oficial para a execução de algo, pessoa de reconhecido mérito ou saber em algum ramo de atividade, o que lhes granjeia respeito e credibilidade, dignidade, respeito. Então, essas são as definições sobre autoridade no dicionário. Aqui eu trouxe algumas imagens de figuras que possuem autoridade na nossa sociedade. Então, a polícia, por exemplo, é uma autoridade. Ela tem a capacidade aí de poder prender, né? Temos aí um advogado, tem autoridade para poder defender aí seus clientes. A figura de um empresário, um patrão, que tem a autoridade na empresa, onde possui aí os seus subordinados. Temos a figura do juiz, que tem a autoridade de mandar prender, mandar soltar. Os médicos, em geral, as enfermeiras, pessoas do ramo aí da medicina, né, da saúde, que possuem a autoridade para exercer sua profissão aí no seu segmento. A polícia rodoviária, que tem a autoridade de mandar encostar um carro para averiguar aí as condições do carro, do veículo, documento. A figura do político, que é uma autoridade, seja no município, né, na cidade ou no estado, ou de um país, representando a autoridade, representando o seu cargo. Eu gostaria de contar uma história para vocês, aí eu trago a imagem aí. Imaginem dois jovens, duas crianças aí que cresceram juntas, estudaram juntas e são os melhores amigos, a vida toda sempre estudaram juntos. E quando eles terminam aí os estudos na escola, eles decidem que eles vão prestar o mesmo curso para continuar estudando junto. E eles decidem que vão estudar medicina. E ao decidirem que vão estudar medicina, eles prestam um vestibular. Então, os dois vão lá prestar o vestibular com o objetivo de estudar medicina para entrar na universidade. Os dois prestam vestibular, mas somente um desses dois, ele é aprovado no vestibular, e o outro, que é o seu melhor amigo, ele não é aprovado nesse vestibular para poder fazer o curso aí de medicina e entrar na universidade. Aquele que foi aprovado no vestibular, ele tem o direito de fazer a matrícula na universidade e tem o direito de estudar nessa universidade. Ele vai lá e faz a inscrição do seu curso e ele é matriculado. Porém, aquele que não é matriculado, aquele que não passou no vestibular, por ser tão amigo desse amigo que foi aprovado aí, ele resolveu continuar junto com ele, estudar junto, frequentar a universidade junto com seu amigo, resolveu que iria morar junto no campus da universidade e os dois continuariam juntos aí a sua amizade por ser melhores amigos, estudando aí na universidade, só que com uma diferença: um havia sido matriculado e o outro não foi matriculado, mas decidiu que iria continuar essa amizade e decidiu que iria frequentar a universidade junto. O que acontece? Os dois, ao frequentar a universidade, aquele que foi matriculado e passou no vestibular, e aquele que não foi
aprovado no vestibular e que passou a frequentar a universidade, os dois obtiveram o mesmo conhecimento, porque frequentaram a universidade por 5, 6, 7 ou até 10 anos, aí uma universidade de medicina, eles passaram a frequentar juntos, adquiriram os mesmos conhecimentos, só que tem uma diferença. A diferença é que aquele que foi aprovado no vestibular e que teve a sua matrícula realizada na faculdade, esse vai ter o direito de receber o diploma, esse vai ter o direito de participar de uma colação de grau e, principalmente, vai ter o direito de exercer a sua profissão. Ele vai poder montar um consultório, vai poder trabalhar em qualquer tipo de hospital, realizar cirurgia, porque ele tem esse diploma, ele tem esse certificado. Por quê? Porque ele foi matriculado na universidade. Já aquele seu amigo que tem o mesmo conhecimento que ele não poderá exercer sua profissão. Não poderá exercer porque não tem um diploma, não tem um documento que autorize ele exercer essa profissão, mesmo tendo o mesmo conhecimento. Ou seja, na vida, às vezes, nós temos o conhecimento do Evangelho. Muitas pessoas têm o conhecimento do Evangelho, têm o conhecimento da Bíblia, mas não têm a autoridade de Deus. Eu vou explicar um pouco melhor como funciona isso. Em Doutrina e Convênio 128:8, o Senhor diz: agora a natureza dessa ordenança consiste no poder do sacerdócio, pela revelação de Jesus Cristo, no qual se concede que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes da terra será desligado no céu. Ou, em outras palavras, sobre outro ponto de vista, de tradução, tudo que registrardes na terra será registrado no céu, e tudo que não registrardes na terra não será registrado no céu. Aqui eu trago a imagem de um registro sendo realizado aqui na terra, um registro de um casamento sendo realizado aqui na terra. Então, ou seja, esse registro que está sendo realizado aqui na terra, também, dessa ordenança do casamento, também está sendo registrado nos céus. Eu participei da corrida de São Silvestre por 2 vezes. A primeira vez eu fui lá, fiz a inscrição na São Silvestre, corri a São Silvestre, me esforcei e no final eu fui recompensado e ganhei uma medalha pela participação e pela conclusão dessa corrida. Assim como esses que chegaram em primeiro aí recebem seus troféus. E pela segunda vez que eu participei, eu não fiz a inscrição na São Silvestre, eu não fiz lá a minha matrícula na São Silvestre, como diz aqueles que são pipoca, né, que vão na São Silvestre sem estar registrado. Então, eu corri dessa maneira, porque eu não tive tempo hábil de me matricular, de fazer a inscrição, e resolvi correr junto com os meus amigos. E eu me esforcei da mesma maneira que a primeira vez, cheguei até o final, só que com uma diferença. Eu não fui recompensado, eu não recebi nenhum tipo de troféu ou de medalha, por eu não ter feito a inscrição. Ou seja, por isso a importância do registro dessas coisas aqui na Terra. Aqui embaixo tem a imagem do casamento novamente, né? Um casamento sendo realizado e sendo registrado aqui na Terra, essa ordenança. Do mesmo modo, existe aqui uma imagem do lado que eu trouxe, de pessoas que resolvem se unir, de pessoas que resolvem se juntar, que resolvem morar juntos, mas que não são casados oficialmente no papel. Então, esse tipo de relacionamento, ele não é reconhecido, ele não é registrado aqui na Terra. E da mesma maneira, ele também não é registrado, não é reconhecido nos céus, como diz a Escritura. O que é autoridade? A autoridade é a permissão concedida a homens na Terra, chamados ou ordenados para agir por Deus, o Pai, em nome dele ou de Jesus Cristo, ao realizarem a obra de Deus. Então, a autoridade é uma permissão que Deus concede para que os homens realizem sua obra aqui na terra. Mateus 10:1 diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Então, o Senhor deu poder, né, para os 12 discípulos, para que eles pudessem fazer o trabalho que Jesus Cristo fez, que era sobre os espíritos imundos, para expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Ele fala também no Êxodo 7:2, tu falarás tudo o que eu te mandar. Jesus Cristo falando. Então, ele tinha, como disse lá no dicionário, né,
o significado daquele que tem a capacidade de mandar, né? Aquele que tem a autoridade. Então, Jesus Cristo, ele tinha essa autoridade de mandar. E no terceiro Néfi, capítulo 12, 1, diz: E aconteceu que após ter dito essas palavras a Néfi, e aqueles que tinham sido chamados, ora, eram 12 os que haviam sido chamados e haviam recebido poder e autoridade para batizar. Então o Senhor lhes chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade para batizar. Então aqui na imagem ao lado, nós vemos Jesus Cristo dando poder e autoridade aos seus discípulos para continuar o trabalho aqui na terra. E esse trabalho é um deles, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, agindo pela autoridade que eu vos dei. Então, até para pregar o evangelho a toda criatura, nós precisamos agir pela autoridade dada por Jesus Cristo. Doutrina e Convênio 107:8 diz: o sacerdócio de Melquisedeque tem o direito de presidir e tem o poder e a autoridade sobre todos os ofícios da igreja em todas as épocas do mundo, para administrarem assuntos espirituais. Então, esse é o poder maior que nós temos aqui do sacerdócio de Melquisedeque, que tem esse direito aí de presidir sobre todos os ofícios da igreja. Então, o que é o sacerdócio de Melquisedeque? Ele é o sacerdócio mais elevado ou maior, né? Adão, ele foi o primeiro a quem Deus revelou o sacerdócio de Melquisedeque, e os patriarcas e profetas de todas as dispensações possuíam essa autoridade. Sacerdócio é o poder e a autoridade de Deus dada ao homem para agir em seu nome na terra. Para usar a autoridade na igreja do Senhor, a pessoa deve ser chamada por Deus, por profecia e pela imposição de mãos por quem possua autoridade. Embora a pessoa receba autoridade na ordenação, só pode exercê-la sob a direção dos que possuem as chaves daquela autoridade. Então, eu finalizo aqui essa aula lembrando sobre a autoridade, irmãos. Nós precisamos, para falar sobre o evangelho, nós precisamos da autoridade. Não somente do conhecimento, né, como naqueles exemplos que eu trouxe. Muitas pessoas têm o conhecimento do evangelho, têm o conhecimento da Bíblia, sabem tudo da Bíblia, e acha que o homem não precisa de religião, acha que o homem não precisa da igreja. É a mesma coisa que falar que o médico que tem o conhecimento não precisa de ir para a universidade para poder obter o seu diploma e ter a autorização para um trabalho, assim como um advogado, assim como qualquer outro profissional. Ou seja, a autoridade, ela é necessária em todas as áreas da nossa sociedade. Você imagina se não seria necessária no Evangelho de Jesus Cristo? Com certeza. Jesus Cristo, ele foi esse representante aqui na Terra que trouxe essa autoridade, esse poder de Deus para que os homens pudessem agir em nome dele. Então, nós precisamos registrar aqui na Terra todas as ordenanças de salvação realizadas por quem possua a autoridade do sacerdócio. Então, todas essas pessoas que possuem a autoridade do sacerdócio têm a capacidade de realizar essas ordenanças para levar a salvação a todos os homens. Então, não vamos confundir conhecimento. Somente conhecimento não basta. Nós precisamos ter o conhecimento e a autoridade para falar sobre Deus e sobre sua obra aqui na Terra. Então, é isso que eu gostaria de esclarecer para aquelas pessoas que têm essa dúvida, e complementando também as aulas sobre o sacerdócio que foram dadas nas aulas anteriores. E eu finalizo essa aula e a próxima aula será a continuação do Vem e Segue. Muito obrigado a todos, até a semana que vem.